As regras previstas para este debate foi construída e aprovada em comum acordo com os representantes legais de cada coligação dos candidatos ao pleito municipal. A participação dos candidatos se dará por ordem alfabética continuamente, desde a sua apresentação até a resposta de todas as perguntas que serão feitas por nossos alunos. É muito importante que os candidatos sejam ouvidos por todos. Cada pergunta e a exposição da sua proposta é um compromisso de governo com a sociedade. Seja qual for o candidato eleito, este é um momento muito importante para todo cidadão passense. Neste instante, cada candidato terá 3 minutos para proceder à sua apresentação. Como eu disse anteriormente, a ordem se fará pela ordem alfabética de registro na Justiça Eleitoral. Representando a coligação Mudança para Valer, PMDB, DEM, PCdoB e PSDB, convido Fábio Callas a se apresentar. 3 minutos. Boa noite a todos. É um prazer enorme participar desse momento histórico para Passos, perceber que a nossa população está envolvida nesse processo de decisão tão importante para a nossa cidade. Cumprimento a nossa professora Creide, que gerencia e que administra essa fantástica escola, a todos os alunos que estão envolvidos também nesse momento de cidadania extraordinária, a toda a equipe da Escola São Francisco, que com certeza teve um trabalho muito grande para poder viabilizar este encontro, e a todos vocês, cidadãos, amigos, meus irmãos presentes, e a Cibele, meu amor. Também quero cumprimentar especialmente a tia Senira, que vem nessa luta para colocar suas propostas em prol da nossa cidade, e ao Renatinho também, que vem disputando com bastante vontade essa função. Eu sou o Fábio Callas, sou professor há mais de 30 anos, comecei a minha vida no Colégio Status, passei para o Colégio Imaculada Conceição e hoje, além do colégio, também professor universitário, já há mais de 15 anos. Administrei a FESP durante 10 anos, e nós conseguimos, através de uma grande equipe de professores, transformar a nossa faculdade, a nossa fundação, em uma grande universidade. Como o próprio reitor disse, nós temos a Suíça da UENG em Passos, com muito orgulho. Mas eu sou casado com a Cibele, como eu disse, tenho 2 filhas, a Júlia e a Karina, e escolhi voltar para Passos depois da minha formação no ensino superior, porque aqui é a cidade que eu gosto, a cidade que eu amo, é a cidade onde o cheiro dela mostra que eu estou em casa. E eu tenho certeza que nós temos um potencial extraordinário, um povo extraordinário para transformar essa cidade na melhor cidade de Minas Gerais. Nossa posição estratégica é extraordinária, é boa, nossa produção é muito boa, nosso povo é trabalhador e, sem dúvida nenhuma, essa cidade ela pode, a partir do momento que ela tiver um comando forte, um comando vigoroso, ser uma das cidades mais importantes de Minas Gerais. E eu conto com esse trabalho de todos nós, para que nós possamos fazer uma grande união em prol dessa cidade que nós queremos permanecer, viver e transformar. Nossa universidade, nossa Santa Casa, nossas instituições são tão fortes e tão profissionalizadas que nós precisamos transformar também a administração pública num processo administrativo profissional. Não há mais momento para amadorismo, não há mais momento para indecisões, não há mais momento para fraquezas. É hora de força, é hora de mostrar que o passense pode. Por favor, primeiro tema, saúde. Temos um envelope com 3 perguntas que serão colocadas dentro de um recipiente transparente. Já temos os alunos por ordem que vão fazer leitura. Eu peço que o primeiro aluno esteja ali no microfone.
Dentro da sua proposta de governo, quais serão as políticas de promoção à saúde e não à doença, considerando a importância da prevenção? Bem, em primeiro lugar, é muito importante que nós percebamos a saúde como uma das políticas mais urgentes para serem atacadas nesse momento em passo. Em todos os bairros que nós temos caminhado, as pessoas têm colocado isso como uma das prioridades. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tratar a saúde com responsabilidade, colocando uma pessoa que entende de saúde para administrar a saúde. Nós precisamos de um secretário que tenha competência, que seja da área e que possa buscar, então, todas as alternativas para melhorar a saúde, voltando o respeito à população. Bem, com isso, nós vamos, então, perceber que nós temos vários PSFs e uma UPA que não funcionam. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é funcionar aquilo que nós temos, sem sair nesse processo de construção desenfreada, sendo que o nosso sistema não está funcionando. Precisamos fortalecer, então, os PSFs, fazendo com que eles funcionem, dar condição para que cada PSF possa, então, dirigir o seu paciente aos exames necessários e à gratuidade do medicamento, desafogando automaticamente a UPA. Desta forma, dentro da UPA, nós teremos um atendimento melhorado, um paciente menos estressado e um funcionário, e um médico e uma enfermeira também trabalhando com mais calma, com mais tranquilidade, humanizando naturalmente o processo. Recuperar todo esse processo vai fazer com que nós tenhamos, então, um sistema funcionando. É importante lembrar que a saúde nossa não é interligada. Uma pessoa que é atendida num PSF qualquer, o outro PSF ou a própria UPA não sabe que ele foi atendido, não sabe os resultados do medicamento. Então é necessário trabalhar na interligação do sistema. É necessário fazer com que a gente tenha política também de mudança do processo de atendimento. As pessoas que moram num bairro não são atendidas num PSF do bairro especificamente. Tem que ir para outro bairro para ser atendida. Nós temos casos desse tipo. Uma desorganização geral no sistema. Precisamos fazer isso. E é importante lembrar que nós precisamos ter alguém que conheça profundamente a saúde em Paços. E nós temos. Dr. Gilberto é um médico há mais de 30 anos, um médico conhece profundamente o sistema periférico, o sistema básico da saúde, foi médico 33 anos da UPA e sabe exatamente os pontos falhos na saúde nossa. Somos uma única proposta que tem um vice-prefeito com essa qualidade. Mas também precisamos fazer com que as obras iniciadas sejam terminadas. Nós não podemos pensar em fazer novos PSFs se os que estão em andamento estão fechados, esperando recursos, esperando verbas para serem terminados. Há um grande trabalho a ser feito, há um grande trabalho a ser desenvolvido para... Segundo tema a ser abordado, educação. Professor Márcio irá apresentar o envelope com as 3 perguntas do tema, que serão depositadas num recipiente transparente. Convido a aluna Beatriz Lima para fazer o sorteio da próxima pergunta. Senhor Fábio, quais serão as prioridades para a aplicação da verba destinada à educação no seu governo? Bem, em primeiro lugar, é importante perceber que nós temos uma rede bastante volumosa de muitos alunos na rede pública. É importante perceber também que a nossa escola de ensino fundamental 1, ela utiliza materiais diversos em cada escola. Cada escola utiliza um material diferente, feito na própria escola e desenvolvido pelos professores. Isso faz com que os alunos percebam uma diferença entre uma escola e outra. Isso faz, muitas vezes, com que o aluno ele não queira ir para a escola do bairro dele e queira ir para outra escola porque ele acredita que o material da outra escola é melhor. Isso é um absurdo. Uma escola pública, ela tem que ser igual para todos. Uma escola pública tem que oferecer o mesmo ensino para todos. E assim, o primeiro trabalho que nós vamos fazer, sempre salientando, dirigido por um secretário ou uma secretária competente de área, é colocar um material único, de qualidade, discutido com os professores, para que todos os alunos possam, então, trabalhar com esse material de qualidade. Vocês, alunos do COC, sabem o que é isso. Alunos de São Francisco, sabem o que é isso.
trabalhar com material pedagógico de qualidade, material que esteja dentro das normas da educação e que possa, então, dar aos alunos um nível de competição igual ao aluno da escola particular. Esse é o início que nós temos que fazer. Dessa forma, o nosso professor estará tendo o compromisso de cumprir o material, tendo o compromisso também de estar sempre atualizado. Mas não basta isso. É necessário dar todo o apoio ao nosso professorado e também aos profissionais da educação para que eles possam desenvolver o trabalho cada vez melhor. É necessário investir na qualificação do professor e reconhecer o trabalho que eles têm. A educação, no nosso entender, é a alavanca de desenvolvimento. Nós fizemos isso na FESP. A FESP se transformou, e não se transformou à toa. Se transformou porque nós investimos nos professores e nos funcionários da universidade. Dessa forma, nós temos então que buscar um ensino, não um ensino qualquer, mas um ensino de qualidade, um ensino atraente, um ensino onde o aluno queira estar na escola, queira ir para a escola, tenha orgulho da escola. A busca do ensino de tempo integral é fundamental para que nós possamos, então, mostrar ao aluno os talentos que ele tem. Não necessariamente ele gosta ou tem talento na área educacional, mas ele pode ter um talento na área esportiva, ele pode ter um talento na área cultural, ele pode ter vários talentos. Nós temos que proporcionar o surgimento deste talento. Dessa forma, nós vamos dar esperança para esse aluno, ele não vai querer desistir da escola e com certeza nós estaremos transformando a nossa cidade, dando uma condição de desenvolvimento maior. Essa é a proposta que nós temos que fazer vigorosa junto ao ensino, junto aos profissionais, transformando a nossa cidade, como vocês têm oportunidade na escola padrão, na escola particular. Passaremos ao próximo tema, urbanismo. Terceiro tema, urbanismo. Convido, está no envelope, será colocado dentro do recipiente transparente as 3 perguntas sobre esse tema. Convido a aluna Carolina Freitas para ler a primeira pergunta deste tema, que será dirigida a Fábio Callas. Todo motorista sente uma grande insatisfação com o trânsito e a área de estacionamento em nossa cidade. Quais são as suas propostas para a melhoria destes 2 quesitos urbanos? Bem, a nossa cidade ela não é pensada como uma cidade para as pessoas. Ela é pensada como uma cidade para os carros. A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer a inversão disso. Nós temos que ter um plano diretor que contemple o crescimento evolutivo natural da cidade. Ela tem crescido de forma desordenada, atendendo às vontades das grandes construtoras que vão abrindo seus loteamentos desenfreadamente. Ela não tem um pensamento na geração de grandes vias de escoamento. E nós podemos perceber que a cidade de Passos tem vias de escoamento boas a nível norte-sul, que são a Juca Stockler e a deputada Dorence Andrade, além da comendador Francisco Avelino Maia, e não tem avenidas de escoamento leste-oeste, bastando nós percebermos que nós temos a rua Barão de Passos, que liga a zona leste à zona leste-oeste. Isso é muito insuficiente, porque no retorno daquela região da UPA, nós topamos com uma via que é mão simples e não temos como voltar. Temos que fazer o contorno em ruas laterais. Então a cidade ela não é pensada dessa forma. Ela não tem um crescimento ordenado. Nós precisamos fazer com que todo o plano diretor seja revisado por profissionais também que tenham qualificação para propor uma novidade. Precisamos pensar no futuro num grande anel rodoviário e deixar pronto para que as pessoas não tenham que passar pelo centro para poder passar pela cidade indo a MG 050. Você pode perceber que alguém que vem da região de São João Batista do Glória tem que entrar dentro da cidade. Ele não tem condição de fazer um contorno. Então a cidade ela cresce desordenadamente. Nós precisamos fazer com que o transporte público seja um transporte público mais eficiente, onde as pessoas deixem seus carros em casa e passem a utilizar o transporte público, desafogando a parte interna da cidade.
Nós não podemos mais conviver com o crescimento desordenado dos carros. Quero lembrar você que esse crescimento tende a aumentar, porque os carros tendem a mudar o seu processo de geração de energia. Em 10 anos, nós não teremos mais carros movidos a combustível fóssil, nós teremos carros movidos a energia solar. Isso quer dizer que os carros terão um custo barateado, e isso fará com que a procura e a compra, a aquisição amplie. Então nós não podemos favorecer o transporte individual. Temos que fazer com que a cidade cresça com o transporte público, viabilizando pistas de ciclismo para que as pessoas possam então ir para casa com bicicletas, ou ir para o serviço de bicicletas, ou mesmo a pé, fazendo com que as pessoas possam caminhar do serviço para casa de forma ordenada. Então nós temos que pensar na cidade para as pessoas. Temos que fazer grandes... Convido o aluno Gustavo Gonçalves, que fará a leitura da terceira pergunta do tema Cultura, para ser respondida pelo candidato Fábio Callas. Dentro do setor cultural em um município, está diretamente ligado ao desenvolvimento turístico. Considerando Passos o portal de entrada para o turismo em toda a região, como o senhor pretende promover a cultura em prol do turismo? Bem, diferente do nosso candidato, nós não pretendemos criar a Secretaria de Cultura. Não há momento para isso, nós precisamos dar prioridade a outras ações, em primeiro lugar. Também não vamos construir teatro municipal nesse primeiro momento, porque nós sequer demos conta de terminar a Casa do Menor. Imagine sair imediatamente e construir Casa da Cultura. Então, nós temos que cair na realidade nossa. Realidade nossa de uma cidade carente, uma cidade com dívidas, cidade que precisa de saúde, precisa de uma série de coisas antes de pensar em sair construindo novos teatros. Quero lembrar também que a cidade de Passos, há poucos anos, alugava o Teatro Rotary e sequer pagava o aluguel do Teatro Rotary. Imagine agora bancar um teatro municipal. Isso é irresponsabilidade. Não deram. Eu sou rotariano e a prefeitura não pagava mensalidade. Teve que ter um grupo particular para assumir o Teatro de Passos. Mas nós precisamos iniciar o trabalho com a cultura percebendo exatamente o que você falou. Cultura é favorecimento ao dom, às pessoas que têm talento, e isso faz com que nós possamos promover a vinda do turismo através dos eventos turísticos. Possamos perceber a vinda dos turistas através dos eventos turísticos, promovendo renda, promovendo emprego, promovendo oportunidades para nós. Isso sem dúvida. Dentro da FESP nós fizemos uma série de eventos culturais, como os festivais da canção, interpretação, poesia, o festival gastronômico, que Passos tem um talento muito bom para fazer isso. Quer dizer, tudo isso nós podemos fazer. Outra questão é não favorecer apenas um grupo teatral. Nós temos que fazer com que a cultura seja para todos. Todos aqueles que querem participar de processos culturais tenham as mesmas oportunidades. Nós queremos lembrar que nós somos uma cidade rica. Nós temos o Congo, o Reisado, o Reinado. Nós temos uma série de eventos culturais que podem sim trazer o turista para a nossa cidade, utilizando toda a nossa rede hoteleira, toda a nossa rede gastronômica, para que a gente possa produzir renda e tudo mais. Sem esquecer que nós temos uma estação cultura que está em completo abandono. Lá sim tem um espaço que pode ser recuperado, fazendo então um teatro pelo menos para 100 pessoas, sem custos adicionais, sem obras faraônicas, de modo que a gente possa então iniciar um primeiro investimento na... Passaremos para a segunda pergunta do tema Lazer e Esporte. Convido a aluna Liz Freire para sortear a pergunta, fazer sua leitura, que é dirigida ao candidato Fábio Callas.
De que forma seu projeto de governo para Passos incentivará a criação de centros de treinamentos em novas modalidades esportivas menos conhecidas? Bem, a questão do esporte, ela é fundamental para que nós possamos fazer com que os nossos garotos, jovens, as crianças e os jovens possam ter o que nós chamamos de jornada ampliada, jornada continuada. Por isso, aqui sim, cabe a criação perfeita da Secretaria de Esportes imediatamente. E a forma que nós vamos fazer é exatamente essa. Como nós não temos compromisso partidário em destinação de cargos para os outros partidos, nós vamos então cortar 80 cargos comissionados e destes nós vamos então destinar recursos para a criação da Secretaria de Esportes. Essa secretaria será estratégica para o nosso governo, porque primeiro nós precisamos perceber que na cidade tem espaços, áreas em vários bairros que não têm as praças implantadas. Teríamos que então fazer com que recursos sejam destinados para que cada bairro tenha sua praça específica. Mas não basta colocar a praça, é necessário dar segurança à mãe, ao idoso, ao jovem, de poder circular nas praças. Então, nós implantaremos a Guarda Municipal para dar segurança à família de usar o espaço público. Porque quando o espaço público não é ocupado pelo poder público, é ocupado pelo crime, é ocupado por aqueles que não deixam as pessoas circularem. Em cima disso, é importante perceber também que esses espaços, essas praças, precisam receber as academias ao ar livre. As academias ao ar livre farão com que as pessoas possam, então, ter uma atividade física preventiva, diminuindo os índices de doença, fazendo com que nós, então, melhoremos a saúde automaticamente. Mas quero lembrar você, a cidade de Passos tem 25 quadras abandonadas, completamente abandonadas. Por que hoje, nesse exato momento, as quadras que são particulares estão plenamente em funcionamento na cidade de Passos e as públicas estão abandonadas? Porque o poder público não dá condição das pessoas de bem ocuparem esse espaço. Elas estão ocupadas pelas pessoas que usam drogas, elas estão abandonadas completamente. Então nós faremos com que novamente a Guarda Municipal nos ajude a cuidar disso, mas implantando lá atividades esportivas de treinamento e não de lazer para os jovens e para as crianças, de modo que esses garotos possam então perceber o seu talento em qualquer esporte que ele queira, fazendo com que ele tenha então a esperança no futuro, a esperança de que ele pode ter um... Passaremos agora ao 6º tema, segurança. Peço ao professor Márcio Carvalho que apresente o envelope com as perguntas que serão acondicionadas no recipiente transparente para sorteio e leitura dos alunos. Para a primeira pergunta deste tema, convido Paulo Henrique, que sorteará a pergunta de número 1 do tema segurança, para ser respondida pelo candidato Fábio Calas. Qual o seu projeto para oferecer maior segurança em pontos estratégicos, como ambientes coletivos, onde o índice de roubos tem aumentado assustadoramente? Bem, a segurança não é um caso que a gente resolve com uma ação simples. É necessário nós pensarmos na segurança iniciando com a questão preventiva, passando pela questão daqueles jovens que já estão no crime, que precisam ser ressocializados, indo até os nossos detentos que estão no presídio atualmente. Então, para nós iniciarmos, é importante perceber que aquele garoto, aquele jovem que não tem esperança no futuro, ele não tem por que não entrar no crime. Então, quando surge a oportunidade, ele envereda no crime, porque para ele não existe futuro. Portanto, o caminho para nós é fortalecer a educação para que esses jovens não pensem em entrar para o crime. Por isso que a jornada integral é tão importante.
É necessário pegar a criança e o jovem e fazer com que eles tenham atividades de treinamento esportivo nas quadras municipais, aprender algum instrumento musical, aprender alguma atividade cultural, aprender alguma atividade de manuseio, qualquer coisa, para que ele possa perceber que ele tem um talento qualquer e que a vida, o futuro para ele existe. Dessa forma, ele não envereda no crime. Dessa forma, nós fechamos as portas para o abastecimento da mão de obra do crime. Mas temos que caminhar. Nós temos hoje uma casa do menor infrator que faz 3 anos e meio e que não funciona ainda. Precisamos colocá-la em funcionamento. Desta forma, aqueles jovens que já estão criminalizados serão então recolhidos para esse espaço, mas não basta ser recolhidos, precisam ter uma atividade de aprendizado, de técnica, para que eles possam então ser ressocializados e voltar à sociedade sem precisar voltar ao crime. Mas também é importante lembrar que nós temos um presídio que pode ser considerado a primeira porta do inferno. Aquilo é um horror que existe em Passos. E as pessoas não tomam atitude. Nós temos um presídio em Passos que é responsabilidade do Estado e que não tem ninguém que percebe que precisamos mexer naquilo. Nós temos 380 detentos num lugar que cabe 160. Eles precisam ter uma atividade laboral. Aquele espaço tem que ser destruído completamente, tem que ser mudado e tem que ser construído um lugar onde as pessoas possam, pelo menos, dormir decentemente e aprender alguma coisa. Enquanto FESP, nós fizemos isso. Levamos 37 presidiários para dentro do canteiro de obras e eles aprenderam todos os ofícios da construção civil, provando que a educação, a técnica, o aprendizado ressocializa e faz com que o sujeito volte à sociedade de cabeça erguida e favorecendo o emprego e renda para ele próprio. 7º tema que nós, do Colégio São Francisco, juntamente com os alunos, seus professores, definimos para perguntas neste encontro, neste debate, é meio ambiente e sustentabilidade. Convido o aluno André Gelli, que irá ler a pergunta para ser respondida pelo candidato Fábio Callas. Considerando o desenvolvimento industrial como meta para Passos, qual sua proposta para a implantação da estação de tratamento de esgoto, dando destino ambientalmente correto para resíduos industriais e domésticos? Bem, em primeiro lugar, é importante lembrar que a estação de tratamento de esgoto, ela foi trabalhada na gestão 2001 e 2004 do Dr. José Hernandes Silveira, e um dos responsáveis pela captação de recursos junto à Caixa Econômica Federal fui eu, enquanto secretário de Planejamento. Nós deixamos nos cofres públicos 18 milhões e meio para a construção da estação de tratamento de esgoto e, além disso, a intercepção e a vinda da água do Rio Grande para a estação de tratamento de águas. Mas essa estação de tratamento de esgoto, ela não está terminada ainda. Ela foi projetada para tratar 90% do nosso esgoto e hoje ela tem apenas os 2 filtros anaeróbios funcionando. É necessário dar continuidade a essa obra para que nós possamos então completar com os 2 filtros aeróbios. Para você entender, nós temos 2 filtros que trabalham com bactérias que não precisam de ar e 2 filtros com bactérias que usam o ar para poder trabalhar. Ela está então, a nossa usina, funcionando em metade do seu potencial. É necessário então investimento, já que aquele investimento se perdeu no tempo, para que essa usina se complete e possa tratar todo o esgoto da nossa cidade. Os resíduos industriais, eles têm que ser assumidos pelas indústrias que geram esse resíduo. Então, por exemplo, quando você fala do Frigomar, que é o Frigon nosso, o frigorífico, ela tem já implantado o tratamento do seu esgoto, do seu resíduo, dos seus efluentes. Quando você tem uma empresa, qualquer que seja ela, uma tinturaria, por exemplo, ela tem a obrigação por lei de não jogar nos córregos o seu efluente. Ela tem que tratar dentro da indústria. Então, as questões de lei, elas precisam ser aplicadas, de modo que a cidade entre numa situação de exigência e de comportamento legal, fazendo com que a cidade se encaixe. Quero salientar mais uma coisa. Hoje já existe uma tese desenvolvida por um colega nosso, que é o
professor Sérgio Loureiro, que faz com que o resíduo de novos bairros e de condomínios possam ser tratados dentro do condomínio num sistema extremamente barato, antes de ser jogado no efluente, antes de chegar na estação de tratamento de esgoto lá embaixo. Então, as tecnologias estão aí. Nós precisamos fazer o quê? Usar o conhecimento que existe em prol da nossa cidade. Nós não podemos virar as costas para aquilo que está acontecendo. A cidade cresce dia a dia, com novos bairros, uma população cada vez maior, e nós precisamos então oferecer a elas a tecnologia necessária para fazer com que o esgoto seja tratado, seja o doméstico, seja qualquer outro. Agora, com relação ao resíduo doméstico que nós temos, é importante lembrar que nós temos oportunidade. Oitavo tema, ética, transparência. Convido a aluna Bárbara Oliveira, que fará o sorteio e leitura da segunda pergunta do tema, dirigida ao candidato Fábio Callas. Sabendo que o prefeito é eleito pelo voto direto e representa a vontade da população, qual será a forma de construção popular das diretrizes do seu mandato? Bem, como já foi dito aqui, as diretrizes do mandato serão feitas em cima de pessoas que têm competência. Em cima dessas competências, nós vamos então aplicar todas as necessidades da política pública necessária. Como nós estamos falando de ética, é necessário que essas pessoas elas sejam escolhidas de forma com que os processos dentro da prefeitura sejam claros, sejam processos onde estejam publicados, estejam à disposição da população. O portal da transparência, ele precisa ser mais detalhado. É muito comum nós irmos no portal, mas não entendermos o que está lá, porque os recursos que estão gastos pelo município, eles não estão detalhados da forma que nós queremos. Então, por exemplo, se nós falarmos qual é o volume de hora extras que nós despendemos mensalmente dentro da prefeitura, não há como nós sabermos, porque aquilo lá está num volume total de folha de pagamento. É necessário discriminar, para que as pessoas percebam o que é que está sendo pago em cada área, em cada setor e em cada secretaria. Bom, outra questão é que nós tenhamos também esse portal funcionando de forma mais rápida. É muito comum você chegar no portal e perceber as informações atrasadas, informações hoje de março. Nós precisamos que as informações sejam detalhadas imediatamente, porque o controle administrativo é imediato, a contabilidade é imediata, as informações também precisam ser imediatas. As notas fiscais são emitidas, então elas precisam estar constando no portal imediatamente. Agora, também já temos uma ouvidoria, mas que não é ativa. A ouvidoria precisa ser mais bem utilizada, precisa ser mais disponibilizada à população e com retorno às solicitações que essa população faz junto à ouvidoria, de modo que ela possa então perceber que as demandas que ela leva e as dúvidas que ela leva, ela tem o retorno para ela. Agora, nós precisamos também, sobremaneira, ter uma Câmara Municipal fortalecida, uma Câmara que faça a sua função, uma Câmara Municipal que possa olhar as ações do Executivo e possa cobrar essas ações de forma pontual. Não seja uma Câmara omissa, não seja uma Câmara que toma bênção do prefeito constantemente, para que a população tenha segurança que o Executivo está sendo acompanhado pelo Poder Legislativo de forma contínua. A diminuição da terceirização também é necessária para que a gente possa também dar mais clareza à população. A terceirização sempre tem um meio nebuloso. Nós precisamos fazer então com que, assumindo o serviço... Convido a aluna Carla Mendes para o sorteio da primeira pergunta do 9º tema, desenvolvimento econômico, geração de emprego, que irá ler a primeira pergunta direcionada ao candidato Fábio Callas. Independente da situação econômica do município e do país, o desafio é saber como será a sua proposta para ativar a economia local, que atualmente está estagnada. Bem, em primeiro lugar, é necessário fazer com que
nós procuremos as empresas de Passos e as façamos emitir nota fiscal. Todas as empresas precisam, sim, recolher os impostos, fazendo com que a cidade produza renda. As empresas de Passos não podem andar soltas sem emissão de nota fiscal. Então, quando nós falamos em transparência, nós estamos falando também em obrigações, porque as receitas que vêm para as empresas têm que ser pagas através de nota fiscal emitida independentemente do cliente levar. O cliente não tem que pedir a nota fiscal tem que ser emitida na frente dele. Toda empresa precisa ter uma máquina de cupom fiscal para emissão da nota fiscal imediatamente, porque as empresas geram negócio e as empresas precisam provar isso. Há poucos dias atrás, eu estive num açougue lá perto da minha casa, e no meu açougue de perto da minha casa, emite o cupom fiscal imediatamente após a compra. E em outras lojas de Passos, a gente não vê isso. Então nós precisamos mudar. Então, quando a gente ouve as pessoas falarem em honestidade, em transparência, elas precisam começar dentro de casa, emitindo nota fiscal. Nota fiscal, nós precisamos disso. Bem, agora, desenvolvimento econômico se faz aproveitando as oportunidades que nós temos quando nós dirigimos instituições e fazendo com que as empresas venham para Passos. Eu quero lembrar vocês que há 10 anos atrás, Passos tinha quase 300 confecções em Passos. Hoje nós temos em torno de 50. Nós não tivemos uma instituição que assumisse a responsabilidade de fazer o negócio da confecção ser um grande empregador em Passos. Nós hoje somos a cidade que era a cidade da moda, por incompetência das instituições que estavam vinculadas ao comércio e à produção. Hoje, para você saber, nós temos quase 300 empresas que mexem no setor moveleiro. E daqui a 10 anos, o que é que as instituições responsáveis por geração de emprego, por apoio à indústria, por apoio ao comércio estão fazendo hoje? Não estão fazendo absolutamente nada. Eu quero lembrar você um detalhe que você não sabe. Nós temos que valorizar muito a história do homem de Passos. O primeiro fundador, o criador da Associação Comercial de Passos, chamava-se José Pimenta de Moraes, meu avô. O primeiro presidente, num sonho de fazer com que essa instituição alavancasse o comércio de Passos. Essa instituição fechou na época da ditadura. Quem abriu em 1967 foi João Esper Calas, meu pai, balconista. Neste instante, encerramos também as perguntas destinadas aos candidatos neste encontro, neste debate. Antes de passar às considerações finais, quero agradecer aos alunos do Colégio São Francisco que, junto aos professores de História, Geografia e Sociologia, se empenharam no estudo das necessidades de nosso município e aqui apresentaram seus questionamentos para conhecerem melhor como se desenvolve um plano de governo, uma administração pública, cabendo aos presentes acompanhar, depois de eleito, aquele que tiver o maior índice de voto da população. Aos candidatos, eu desejo todo sucesso no pleito e que eleja aquele realmente disposto a cumprir com a população seus compromissos e que Passos possa viver um novo momento histórico a partir deste encontro do Colégio São Francisco com os candidatos ao pleito de 2016 para o município e toda a população que se interessou em acompanhar este debate. Para considerações finais, serão destinados 4 minutos a cada candidato a prefeito pela cidade de Passos. Para seu pronunciamento final, o candidato da coligação Mudança para Valer, PMDB, DEM, PCdoB e PSDC, Fábio Calas. Bem, eu quero começar cumprimentando a Escola São Francisco pela iniciativa, pelo trabalho, mas eu quero me dirigir aos alunos.
nesse momento, pelo trabalho que eles propuseram fazer. Eu quero falar com vocês. Nós teremos e tivemos já algumas oportunidades de discutir entre os nossos candidatos. Nós tivemos na semana passada um momento junto à Rádio Transamérica, onde eu e a tia Senira estivemos presentes para responder perguntas da população. E hoje nós estivemos também, ontem nós estivemos também na Rádio Indy, também respondendo a entrevista da população. Não nos furtamos de responder a cada pergunta que as pessoas fizeram. Vocês tiveram aqui alguns momentos que vocês viram euforia, vocês viram candidatos que falam nas suas propostas, mas é importante que vocês percebam que nós precisamos comparar os candidatos. O candidato que usa de artimanhas, de falar que está sendo ofendido e que na verdade ele ofende para depois ofender, isso pode ser um aprendizado para vocês, como uma estratégia ruim, antiga, que a gente tem que passar por cima e nunca mais usar. É importante que vocês percebam a história de cada um, o que cada um já fez, onde cada um já esteve, qual foi o papel que cada um cumpriu. Perceba que nós temos, cada um de nós, uma história. Quando eu falo, por exemplo, quando a gente compara com a tia Senira, é importante perceber que é uma professora do ensino básico. Quando a gente fala do Renatinho, a gente percebe que é alguém que administrou a CIP 10 anos. E quando a gente percebe o Fábio, é um professor de 30 e tantos anos de um colégio concepcionista e que, além disso, também foi administrador de uma fundação durante 10 anos. Uma fundação que transformou de 2.200 alunos para 5.000 alunos, que fez 12 cursos transformarem em 27 cursos, que sonhou um dia em criar um curso de medicina e que hoje ele está disponibilizado para a cidade, que viveu uma fundação que nasceu para ser estadualizada em 1965 e que se tornou estadualizada em 2014, enquanto eu era presidente. Nós criamos história. Nós criamos história, e a história não nega os fatos. Nós precisamos comparar os candidatos. Mas não basta comparar os candidatos. É necessário também comparar os vice-prefeitos. Como a tia Senira disse, ela tem alguém que vai focar a segurança. E como eu disse, eu tenho alguém que vai cuidar da saúde, que entende da saúde pública, que pensa que a saúde é um bem maior das pessoas. Então, quando nós compararmos e pudermos avaliar os candidatos, é necessário saber quem é que não tem medo, quem é que enfrenta as dificuldades, porque os problemas de Passos são grandiosos. Precisa de alguém que tenha força, que tenha coragem, que tenha valentia, que não trema nas pernas quando um problema surge na frente, que enfrenta as perguntas, as dúvidas e as dificuldades da população de olho no olho, que não fuja da raia, como a gente diz. Não é hora de governo banana, é hora de governo forte, de governo que bate a mão na mesa e que exige as melhorias da nossa cidade, que responde pela população e assume responsabilidades. Governar não é passar a mão na cabeça, governar é dizer não quando necessário. Para as considerações finais, peço que todos sentem para ouvir. Convido a diretora do Colégio São Francisco, minha diretora Creide Ponsancini. Momento importantíssimo tivemos hoje aqui. Hoje tivemos realmente uma ação de cidadania, um momento democrático, onde nossos candidatos puderam aqui expressar as suas propostas, e vocês vão para casa para estar avaliando qual a melhor e como escolher esse melhor candidato para a nossa cidade. Quero agradecer a todos eles, Fábio Calas, tia Senira, Renatinho, muito obrigado por estar conosco nesse momento tão importante para a nossa população. Quero parabenizar meus alunos do 9º ano e os de 8º anos que vieram prestigiar aqui conosco. Parabéns pela atitude, pela iniciativa. Juntamente aqui também o ensino médio, 1º ano. Agradecer
a minha coordenadora Ana Maria, que esteve à frente desse projeto, meu time de professores que estão aqui do lado de vocês, escoltando e cuidando dos meus alunos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Agradeço também a Rádio Passos, a Índia FM, toda a assessoria que veio aqui nos prestigiar e dar esse apoio, todos os pais da escola e a vocês que fizeram a energia do nosso momento. Muito obrigado. Se o ensino é coque, a escola é top! Boa noite, muito obrigado! Você até citou, né, que ontem esteve no estúdio da Indy dando uma entrevista, respondendo os ouvintes. Essa matéria vai ao ar na próxima segunda e terça-feira no Jornal da Independência. Mas qual que é a avaliação que você faz desse momento que teve aqui de bater papo com esses estudantes que estão começando a vida agora e exercendo a democracia, entendendo a importância da política na nossa vida cotidiana? Embora nós estejamos vendo um quadro político muito ruim no país como um todo, é importante salientar essa iniciativa do São Francisco. Uma iniciativa que coloca os alunos praticando a cidadania plenamente, fazendo com que toda a cidade possa ter oportunidade de, através das rádios, ouvir a posição de cada candidato. Nós temos uma cidade de 115 mil habitantes que tem vários problemas e não tem condição de ser administrada por um governo fraco. Não é hora de governo fraco. É hora de um governo positivo, um governo forte, um governo propositivo, um governo que seja empreendedor, que assuma responsabilidades e que transforme a nossa cidade. Nós não podemos mais com governos que fiquem discutindo ou distribuindo cargos por acordos políticos. Não é esse momento mais. A população não suporta mais essa situação. Precisamos tecnificar as secretarias, colocar pessoas competentes, pessoas certas no lugar certo, para que a cidade possa ter condição de alavancagem, condição de crescer, condição de produzir empregos, de melhorar sua segurança, de cuidar da saúde das pessoas que precisam, de fazer com que a cidade encaixe num desenvolvimento pleno, de que modo que a gente possa preparar toda a nossa cidade para o futuro. Então eu acredito que este instante, esse momento, deu oportunidade para as pessoas perceberem a firmeza de cada um e também os deslizes de cada um. É importante também o evento que a própria Rádio Indy promoveu, porque ela mostra a capacidade de cada um de responder e de assumir responsabilidades. A cidade de Passos merece muito mais do que tem tido. É importante que a gente avalie cada candidato. Cada candidato tem uma história, cada candidato passou por uma instituição. Perceba como que essas instituições cresceram ou não. E aí nós saberemos qual é aquilo que nós queremos para o nosso futuro. Obrigado, professor. Boa sorte. Estou encerrando com eles agora, enquanto o Alanzinho tira a foto para a gente e vai para o Facebook. E eu quero agradecer aos 3 candidatos, parabenizar os candidatos, desejar boa sorte aos 3 candidatos. Vença quem vencer. O que nós queremos é uma Passos melhor, é uma Passos progressista, é uma Passos se desenvolvendo, é uma Passos de gente de bem, é uma Passos de oportunidade de emprego. Então um pedido que em nome de toda a população eu deixo aos 3 candidatos, creio que posso falar como um porta-voz da população, cuidem da nossa cidade, independente de quem ganhar. Cuidem com amor da nossa cidade. Que vocês possam marcar a história. Que vocês possam ser lembrados anos à frente como um bom gestor para a cidade. Boa sorte aos 3 candidatos. Um abraço, gente. Até amanhã no Jornal da Independência em 90,9. Marcelo Augusto para a Indy FM, a nossa rádio.